rapidamente, né? Só para a gente share, compartilhar isso aqui com vocês. Então tá aqui, né? Então o primeiro caso que a gente vai fazer, né, é desenvolver as equações para calcular o esforço cortante momento fletor com a distribuição uniforme, né? Que é esse caso aqui, tá? Então, nesse caso, a distribuição é uniforme, né? Ou seja, o Q é constante, né? Então, por definição, o cortante é igual a integral de Q de Z dz. No caso da função Q de Z é uma constante, né? Então, integrou, achou Q é igual a Qx, né? O momento fletor, mesma coisa, né? O momento fletor é a integral do cortante, né? Você vai pegar o cortante e jogar para cá, né? Então, o momento fletor é a integral de 0 a x e Q dz, né? Como o Q é Qx e x é coincidente a z, né? Então o fletor é integral de Q de z dz, integra em z, integral de Qz dz é Qz ao quadrado sobre 2. Então, limite de integração 0 a x. Limite superior, onde tem z eu coloco x, vai ficar Qx ao quadrado sobre 2 menos o limite inferior que é 0. Né? Então aqui vai ficar o fletor Qx ao quadrado sobre 2. Então, o primeiro caso está resolvido, né? Então, daqui para frente, quando a gente achar um exercício que tem um carregamento uniforme, né? O cortante Q igual a Qx e o fletor Q igual a Qx ao quadrado sobre 2, tá? A gente faz esse processo de integração uma vez que a gente achou as equações, a gente usa as equações até o final. O segundo caso, um carregamento linearmente distribuído. Então, carregamento linearmente distribuído são dois casos. O caso A seria crescente, né? Então, ele começa aqui em 0 e vai aumentando linearmente até o valor Q. Então, nesse caso, para calcular o cortante e o fletor, mesma coisa, eu tenho que integrar, né? Para integrar, eu preciso saber qual que é a equação dessa reta aqui, ó, né? Então, eu tenho aqui a distribuição linear de 0 até Q, né? Varia linearmente aqui de 0 até L. Vou definir um trecho X aqui, né? Onde eu quero analisar. O X é coincidente a Z. E um determinado ponto Z aqui, eu tenho um elemento infinitesimal de comprimento aqui, dz. Tá? E o eixo Y representa a função, né? Função de uma reta, né? Que representa a distribuição linear, tá? Então, como eu faço para achar essa equação, né, da função linear, né? Basta ter várias formas para achar a equação de uma reta, né? Basta achar dois pontos, né? Ou então, o jeito mais fácil é fazer um probleminha, resolver um probleminha de semelhança de triângulos aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo grande aqui, né? Esse cateto aqui vale Q e esse vale L. Aí tem um triângulo pequeno. Para um valor qualquer z, eu tenho o valor da função Q de z que eu quero achar, né? Então, eu quero achar uma função Q de z para poder integrar e achar o cortante, por exemplo, né? Então, eu vou obter essa função, né, pelo processo de análise de semelhança de triângulos, né, que é o mais simples. Então, aqui, ó, o Q de z está para Q, assim como z está para L, né? Eu passo o Q multiplicando, eu acho a função Q de z para qualquer valor de Q, qualquer valor de z, eu acho o Q de z, né? Então, ficou aqui, ó. A função Q de z é zq sobre L, né? Para achar o cortante é só integrar, né? Integral de Q de z dz, é só colocar aqui Qz sobre L, integro zq sobre L dz, né? z ao quadrado sobre 2, Q sobre L é constante, limite de integração de 0 a L. Onde tem z eu coloco x, então o Q é igual a Qx ao quadrado sobre 2L. Então, nós integramos uma vez só, né? Achei a equação do cortante Q aqui, ó, né? Vamos usar essa equação nos exercícios. Depois, vamos calcular o fletor aqui, ó. O fletor, momento fletor é a integral do cortante. Por definição, o fletor é a integral do cortante Q de z dz, né? Então, onde tem cortante Q, eu vou colocar o valor da fórmula que eu achei aqui, ó, distribuição linearmente distribuída, linearmente crescente. Então, como o x é coincidente a z, eu vou integrar em z, depois mudo para x, né? Artifício matemático. Então, ficou aqui, ó, qz ao quadrado sobre 2L, que é essa função aqui, ó. A integra, né, qz ao quadrado sobre 2L dz, vai dar qz ao cubo sobre 6L, né? Então,
porque integral de z ao quadrado dz é z ao cubo sobre 3, esse 3 multiplica por 2 dá 6, né? Aí tem o L aqui e o Q aqui. Então, o momento fletor numa distribuição linearmente crescente é QX ao cubo sobre 6L. Guarda essa equação, né, que a gente vai usar nos exercícios, não precisa integrar de novo, né? E o último caso é uma distribuição linear, né, decrescente, né? Começa em Q, vai diminuindo aqui até chegar a zero. Mesma coisa, né? Carga distribuída no comprimento L. Eu tenho um trecho X aqui que eu estou analisando. Né? Para um determinado ponto Z, eu tenho o Q de Z aqui, ó. Né? E para esse determinado ponto Z, eu tenho um elemento finitesimal de comprimento que a gente vai integrar aqui, ó. Então, o eixo da ordenada aqui é o valor da função. Eu tenho que saber essa função aqui, qual que é a equação da reta para poder integrar, né? Para poder integrar isso aí, eu vou usar semelhança de triângulos, que é o caso mais simples, né? Então, eu tenho aqui, ó, um triângulo grande, esse cateto aqui é Q e esse cateto aqui é L, né? E eu tenho um triângulo pequeno aqui, né? Uma distância Z, eu tenho o valor da função Q de Z aqui, né? Só que o que a gente vai usar é esse cateto aqui, ó, para fazer semelhança de triângulos. Então, se esse aqui vale L e esse aqui vale Z, esse aqui vale L menos Z, né? Então, é só fazer semelhança de triângulos, legal. Então, o Q de Z está para Q de Z está para Q, assim como L menos Z está para L, né? Aí eu multiplico em cruz aqui, né? Então, o esforço cortante, Q de Z, é L menos Z, Q sobre L. Então, o cortante Q aqui, ele vai ser o quê? Vai ser a integral de 0 a x de Q de Z dz, né? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar Q sobre L, L menos Z dz. Então, se eu integrar isso aqui, vai ficar QL sobre LZ, né, menos QL sobre L, né? Esse L cancela com esse L, né? Então, esse aqui faz a distributiva aqui, então vai ficar QL sobre Z, integra QL sobre Z, QZ sobre L, né? Vai dar menos QZ ao quadrado sobre 2, L, né? Aí substitui o limite de integração aqui, onde tem Z, coloca X, tá? E acha o cortante. Então, essa aqui é a equaçãozinha do cortante, tá? Equaçãozinha do cortante. Depois, acho o momento fletor, né? O momento fletor aqui, eu vou integrar o cortante. Por definição, o fletor é integral do cortante. Então, onde estiver o cortante aqui, eu vou colocar a função que eu obtive aqui nesse processo de integração, né? Aqui está em x, eu coloco em z, né? Porque eu integro em z, depois volto para x, né? Uma vez que x é coincidente a z, então aqui vai ficar, onde tem x eu coloco z, então vai ficar integral de qz menos qz ao quadrado sobre 2l dz. Então, integral de qz dz, qz ao quadrado sobre 2. E a integral de menos qz ao quadrado sobre 2l é qz ao cubo sobre 6l, né? A limite de integração aqui superior é x, inferior é 0. Substitui o limite superior. Onde tem z eu coloco x. Então ficou momento fletor, no caso de uma distribuição linearmente decrescente, é igual a qx ao quadrado sobre 2 menos qx ao cubo sobre 6l. Tá? Então, pessoal, tudo isso que a gente viu aqui é o processo de integração para obter um momento fletor e o esforço cortante para distribuições de carga, né? Cargas distribuídas, ou linear ou uniforme. Tá? E aqui tem um resuminho, né, das formulinhas que a gente vai usar. Tá? Então, tem o método da integração, né? Já integramos, está lá no nosso material, né, para consulta apenas, não precisa integrar mais. Né? Então, o que a gente vai fazer nos exercícios é usar as fórmulas. Né? Então, se eu tiver um carregamento uniformemente distribuído, o cortante é igual a Qx, né? O fletor é Qx ao quadrado sobre 2, né? Se eu tiver um carregamento linearmente distribuído crescente, né? O x está vindo para cá, da esquerda para a direita, e a carga está crescendo aqui, ó. Nesse caso, o Q é Qx ao quadrado sobre 2L, e o fletor é Qx ao cubo sobre 6L, tá? As equações que a gente vai usar. Se eu tiver um carregamento linearmente decrescente, né,
o cortante Q é igual a Qx menos Qx ao quadrado sobre 2L, e o fletor é Qx ao quadrado sobre 2 menos Qx ao cubo sobre 6L. Tá? Aí eu tenho, além disso, tem as forças resultantes, né? Então, esse cortante fletor aqui, né, ele serve quando? Ele serve quando a gente está analisando um trecho, né? Então, por exemplo, se eu estiver em cima do trecho lá, faço um corte aqui no meio das seções, a gente vai fazer isso no exercício, né? Então, para esse caso aqui, onde eu estou analisando um trecho aqui de comprimento X, né? Vale essa equação aqui do cortante, vale essa equação do fletor aqui. Mesma coisa aqui, se eu tiver uma distribuição aqui analisando um trecho, método das seções do exercício, né? Vale essa equação aqui e vale essa equação aqui, né? Mesma coisa aqui, né? Agora, existe outro ponto que a gente vai usar também nos exercícios, né? Que é o seguinte, se eu tiver a carga distribuída num comprimento L fixo, né? Vai acontecer isso no exercício, a gente vai ver mais para frente, né? Então, por exemplo, um caso claro isso aí, né? Quando estiver analisando, calculando reação de apoio, né? Ou se eu estiver analisando um trecho, né? Onde eu tenho uma carga distribuída e esse L é fixo, né? É o mesmo processo de integração, só que aí é uma integração definida, né? Porque eu tenho o valor de L aqui, ó. Então, nesse caso, eu posso transformar uma carga distribuída numa força resultante, né? Essa força resultante é igual à área desse retângulo aqui, ó. A área do retângulo é igual a base vezes a altura, então é Q vezes L. Q é a altura e L é a base, né? Essa força resultante devido a essa carga distribuída está localizada bem no CG, né? Bem no CG dessa figura, ou seja, uma distância L sobre 2 em relação a essa origem aqui. Tá? É como se eu tivesse uma parede aqui, ó, né? Essa parede, por exemplo, tem 10 metros, né? Tem 10 newtons por metro, né? E eu calculo a força-peso localizada aqui bem no CG dessa área aqui, dessa figura aqui, tá certo? Então, e essa força-peso é igual a Q vezes L, né? Então, se eu tiver 10 newton por metro durante 10 metros, né? Então, a força-peso é 100, bem no meio aqui, tá? Então, eu posso, a partir de uma distribuição uniforme, calcular uma força resultante aqui. A mesma coisa eu posso fazer se eu tiver uma distribuição linear, né? Se tiver uma distribuição linearmente decrescente, ou melhor, linearmente crescente, como é esse caso, né? Imagine que eu tenho um comprimento L fixo aqui, eu quero transformar essa carga aqui, que é distribuída, numa força resultante. É só achar a área do triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, é QL sobre 2, essa força resultante aqui, ó. Tá? Essa força resultante eu vou aplicar onde? Eu vou aplicar bem no CG do triângulo aqui, ó. Né? O CG do triângulo é localizado a 1/3 desse cateto aqui, né? Ou baricentro, né? Eu vou aplicar essa força resultante bem no baricentro aqui do triângulo, né? O baricentro do triângulo é localizado a uma distância de 1/3 em relação a esse cateto aqui, tá?